Cristo ressuscitou, Ele vive. Que alegria para nós cristãos recebermos essa mensagem nesse domingo de Páscoa. Que Deus abençoe a nossa reflexão. Amém. Uma das coisas mais gostosas da nossa vida é a expectativa por um dia especial e o que esperar desse dia. Acordar no dia do aniversário, aguardar os presentes das pessoas que nos amam, aguardar o parabéns. Quem sabe o dia do casamento, quando aguardamos o momento de dizer sim para a pessoa que nós amamos. Poderíamos talvez falar do dia da virada do ano, onde nós esperamos poder comemorar a bênção de Deus em mais um ano que passou e a espera por um novo ano ainda melhor. E quando a gente acorda num domingo pela manhã e a nossa expectativa é de encontrar a nossa casa cheia de chocolates, que dia especial é esse? Com certeza, todos vão dizer que é a Páscoa. E de certa forma, está certo, é um dia onde a troca de chocolates acontece para deixar essa data um pouco mais doce do que ela já é. Mas esse não é o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido é outra coisa. A Páscoa, ela não é como nenhum dos outros dias. A Páscoa, ela não é igual a qualquer outra data. Páscoa para nós significa que a nossa vida agora é diferente. É uma vida completa e perfeita, mas diferente da vida comum que nós levamos no nosso dia a dia. Páscoa significa que a morte agora também é diferente. Ela continua existindo, ela ainda continua sendo morte, mas ela é diferente. A maioria, se não todos os filhos de Deus, com certeza sabem o que isso significa. Mas aí quando nós olhamos para o texto do Evangelho de hoje, o texto de Marcos, eu acredito que ninguém de nós pode imaginar o que o real sentido da Páscoa quis realmente significar para aqueles primeiros cristãos que experimentaram o seu Salvador vivo mais uma vez. É muito interessante quando nós analisamos a Escritura com cuidado e percebemos que as primeiras pessoas a ouvir que Jesus estava vivo também estavam entre os últimos que o viram morto na cruz. Diz o Evangelho que lá estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, que era a mãe dos apóstolos João e Tiago. Eles acompanharam José de Arimateia quando ele embrulhou o corpo de Jesus em uma mortalha e o colocou na sua própria sepultura. Estas mulheres, elas então retornam agora ao sepulcro, no primeiro dia da semana. E eu acredito que nós, hoje, é graças a essas mulheres que nós podemos compartilhar a maior das alegrias que elas tiveram o privilégio de experimentar. Hoje nós podemos aprender e crer que Jesus ressuscitou de verdade. Estas mulheres, elas eram de um círculo de discípulos mais íntimos do Senhor. Elas tinham seguido Jesus por todo o seu ministério. Elas tinham visto sinais e milagres que são inexplicáveis até mesmo para a nossa própria imaginação. Essas mulheres, elas tinham acompanhado Jesus até a cruz por acreditar, até o último minuto, que ele realmente era o Messias, o enviado do Todo-Poderoso Deus, o Filho do Deus vivo. E essas três mulheres, elas junto com outros discípulos puderam ouvir dos lábios do próprio Jesus as promessas que nós temos hoje sim, mas através das páginas da Bíblia. E junto com essas três mulheres estava também uma multidão de discípulos de Jesus que o acompanhou em seus passos finais do seu ministério. Aqueles cristãos, eles ouviram João Batista dizer: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Eles ouviram Jesus dizer coisas como: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E este Cristo, de repente, este Mestre, estava agora morto. Aqueles cristãos, eles tinham planejado acompanhar Jesus enquanto eles vivessem. Eles contavam com o seu Senhor quando surgiam perguntas, quando surgiam problemas, quando surgiam perigos. E ao invés disso, Jesus agora se foi. Eles se encontravam sozinhos.
E a menos que pudéssemos imaginar a sensação de estar sempre com Jesus, de poder falar com o Senhor, viajar, comer, beber junto com Ele, nós não vamos conseguir entender o horror, a decepção, a solidão e a sensação de vazio que a morte de Cristo gerou no coração de seus discípulos. O que fariam eles agora? Quem os ensinaria? Quando as tempestades viessem, quem que lhes daria a absoluta convicção de que eles estavam seguros? Quem que lhes diria, não tenham medo? O que deveriam eles acreditar agora sobre o Filho de Deus? As autoridades judias e os soldados romanos tinham matado Jesus Cristo na frente de seus olhos. E agora, o que fariam eles com os seguidores deste Cristo? Com Jesus vivo ao seu lado, as possibilidades de sucesso eram ilimitadas. Mas agora, sem o seu Cristo, sem o seu Senhor, sem o seu Mestre, eles estavam completamente perdidos. Eles não eram nada. Muitos talvez disseram sobre seguir este Mestre, perdeu todo o sentido. Então, da mesma forma como repentinamente Jesus tinha sido levado à morte na cruz, no domingo da Páscoa ele voltou. E aqui uma mistura de choque, de surpresa, incredulidade e sim, alegria, que eles devem ter sentido fortemente em seu coração. E eu acredito que é até mais difícil de imaginar do que o sentimento deles quando Jesus morreu. A alegria de ver Cristo vivo mais uma vez. Marcos relata que aquelas mulheres chegaram muito cedo à sepultura no domingo pela manhã. Elas foram lá com a intenção de embalsamar o corpo morto do seu mestre. Mas quando chegam, a surpresa, ele não estava mais lá. Ao invés disso, elas encontram lá um homem vestido de branco que lhes falou, ele vive. E que oportunidade, que bênção, que notícia! Se elas pudessem acreditar nesse homem, todas as possibilidades para suas vidas ressuscitaram junto com o Senhor. Agora todos os seus medos, desilusões, solidão, aquela sensação de vazio, tudo isso poderia desaparecer, porque Jesus estava vivo mais uma vez. Jesus novamente estava ali com eles. E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. E esta oportunidade, ela hoje pode ser nossa, porque esse verdadeiro sentido do Cristo vivo, ele vem a nós por meio da pregação da palavra. Mas nós não podemos esquecer que aquele homem de branco, aquele enviado de Deus, ele não as deixou ficarem sentadas ao redor dele, contemplando sua glória, sua beleza, tentando entender o mistério de tudo o que estava acontecendo. Imaginem quão maravilhoso é poder estar na presença de um anjo de Deus, a glória celestial revelada na imagem de um dos mensageiros do Senhor. Mas esse anjo, ele diz que elas têm algo muito mais maravilhoso a fazer. É sair dali e anunciar a mensagem da ressurreição de Jesus. Ele então as envia aos discípulos com a mensagem. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. A Bíblia tem pouca coisa a dizer sobre sobrevivência, sobre ficar vivo, ou até mesmo viver para sempre. Jesus ele não veio nos mostrar como lutar pelos problemas de vida e morte, mas Jesus veio para nos garantir a forma de viver depois disto, depois da vida e depois da morte. Jesus mostra para nós como viver e morrer vitoriosamente. A grande notícia para as mulheres e os discípulos agora não era como ele tinha ressuscitado, mas de que ele estava vivo. E essa também é a principal mensagem para nós neste domingo de Páscoa. Jesus Cristo está vivo, bem vivo, e está vivendo junto de você. Está no seu viver, está na sua família, está entre seus amigos, ele está na sua igreja. Jesus vive onde quer que o seu povo esteja ali reunido, lhe seguindo. E Jesus estará sempre ressuscitando, porque a cada ocasião em que a sua morte for anunciada, a cada momento que a sua ressurreição for questionada, ali Jesus se mostra vivo mais uma vez. Nós precisamos lembrar do domingo da Páscoa, onde Cristo se mostrou vivo e vencedor. E todos nós temos este Cristo vivo em nossas vidas hoje. Ele nos dá a sua vitória. Às vezes é preciso que fiquemos envergonhados de como isso se mostra de uma forma tão fraca em nossas vidas,
para que a gente então finalmente entenda as palavras do anjo de que Jesus vive. E a vida do cristão é muito mais do que um passeio do parto até o caixão. Nós nunca mais vamos estar sozinhos nessa vida. O Jesus que vive, Ele está conosco. E Ele nos garante uma vida que passa por essa morte aqui. Ele nos garante uma vida que é eterna. Uma das últimas declarações de Jesus, onde talvez muitos que estavam próximos da cruz escutaram, foi uma frase com 2 palavras: está consumado. Cristo, Ele anuncia a conclusão do seu trabalho de salvação. O seu e o meu perdão tinham de fato agora sido comprados, pagos, assinados, lacrados e entregues com essas palavras. A nossa vida eterna então foi conquistada e nos foi dada livremente pela fé. O servir de Cristo está terminado. Ou será que não? O serviço da obra perfeita de redenção, sim, esse nós podemos dizer que está completo. Mas o seu servir a nós, ele continua. Porque, na verdade, as últimas palavras que Jesus falou antes da sua ascensão foi: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Isto nos dá provas de que a obra de Jesus continua. Ele não nos abandonou com a subida aos céus. Jesus, ele garante a nós que o Evangelho de Marcos, ele também não termina com o versículo 8, quando Marcos relata: então elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo. Que terrível seria se acabasse por aí o Evangelho. Mas mais uma vez eu lembro aquele jovem vestido com uma roupa branca que deu às mulheres uma missão: vai e conte que o Salvador está vivo. O anjo diz a elas: ide e dizei. E esse ide e dizei se juntou agora ao ide e fazei de Mateus 28. Nós vamos e fazemos discípulos, nós vamos e falamos da salvação. Nós continuamos a ter aquela mesma missão que foi dada pelo anjo às 3 mulheres. Nós somos a continuidade da história do Evangelho de Marcos. Porque em toda parte, na nossa família, entre os nossos amigos, no nosso trabalho, em algum dos nossos relacionamentos, pelo mundo inteiro, nós vamos encontrar pessoas que estão presas no seu pecado e correndo o risco da morte eterna. Nós temos que fazer como as 3 Marias. Nós precisamos anunciar o Cristo vivo, porque essas pessoas, elas precisam do perdão, elas precisam da vida eterna, elas precisam conhecer o Salvador Cristo Jesus que está vivo mais uma vez. Essas pessoas, elas precisam de nós, elas precisam que nós possamos ir e lhes falar do amor salvador que é revelado na Bíblia. E essa boa nova sobre Jesus são aquilo que nós podemos fazer para que essas pessoas tenham também nelas a fé de que Cristo está vivo e possam elas, de fato, reviver e assim ter a nova vida que Jesus conquistou para nós. E esta sim, eu posso dizer que é uma excelente expectativa para o dia da Páscoa. Não esperem por chocolates, mas esperem poder anunciar que Cristo está vivo mais uma vez. Que comecemos hoje, nesta Páscoa, que comecemos neste domingo a fazer o papel das 3 Marias, das 3 mulheres que foram ao sepulcro e não acharam Cristo morto. Mas vamos sair de lá e vamos dizer: Cristo está vivo. Cristo, o meu Redentor, viveu para que eu também pudesse ter uma vida eterna ao seu lado. Essa tarefa é sua, essa tarefa é minha. O nosso Senhor vive e Cristo é para todos. Que Deus assim possa te abençoar, hoje e sempre. Uma feliz Páscoa. Amém.